os cavaleiros que saíram para julgar. João viu, debaixo do altar, as almas começaram a clamar ao primeiro e derradeiro, ao Deus justo e verdadeiro. Oh Pai, vem à frente, Deus. Senhor, retira todo impedimento, Pai, para essa transmissão ir para o ar, tanto no Instagram quanto no Facebook, principalmente no YouTube, Pai, que é onde ficará arquivado, Deus, como um registro da Tua glória, como um registro de que Tu falas e não fazes nada sem antes avisar aos Teus verdadeiros servos, os profetas. Amém e amém. Olá, meus amados, tudo bem? Mais uma terça-feira ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, e se você está vendo pelo YouTube, já está gravado e editado. Amém? Hoje eu tenho alguns temas para tratar com vocês. E eu quero começar pela palavra que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 9 ao 11. Eu acho que de tudo que eu tenho para falar neste dia, essa é a palavra principal, porque ela sintetiza todo o plano de Deus para a humanidade. E diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Esse dormindo se refere aos mortos em Cristo, os que já dormem no Senhor, amém? Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato já estão fazendo. Então é exatamente o que eu tenho feito, pregando que Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para passar pela grande tribulação, pelos 7 anos de tormenta. Como ele diz em Apocalipse 3:10, ele poupará um só sistema. É uma igreja, é uma noiva que está em Filadélfia. Um sistema incorruptível, que só precisa guardar o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Então, depois dessa palavra, eu quero passar para vocês alguns sonhos que eu tive. Na verdade, irmãos, sábado nós fizemos um ato profético na Casa de Oração Filadélfia. Para quem não sabe, eu sou pastora dessa igreja, é uma obra própria, uma obra independente. A única obra no Brasil, e eu me arrisco a dizer no mundo, em que os pastores sustentam e não os membros. É uma obra que não aceita dinheiro. E que se os membros quiserem dizimar, que dizimem em bíblias, em óleos, em coisas para a obra, nunca em dinheiro. Então Deus nos deu essa obra para fazermos diferente. Qual seria a nossa motivação se nós sustentamos com o nosso dinheiro, eu e os meus pais, que somos os pastores e líderes desta obra, se não fosse o amor a Jesus e às suas ovelhas? Amados, essa obra, ela veio para envergonhar todos aqueles cuja motivação de ter uma igreja, uma obra, é financeira. Então, fizemos um ato no sábado profético, liberando a igreja, liberando os que estavam ali, os que nos assistiam no mundo espiritual, das garras do diabo. E o Senhor me deu uma visão que haviam demônios na escada. A nossa igreja, ela tem que subir uma escada para entrar. E em toda essa escada haviam demônios prendendo a entrada de pessoas. E também na parte de fora da igreja, que dá para a rua, as partes laterais da igreja, essa parte para cá e essa para cá lateral. Então, cheia do Espírito Santo, eu fui lá com a minha mão cheia de óleo e ungi aquelas portas, né, aqueles umbrais, e fiz o ato profético. E foi batata, meus irmãos. Já naquela madrugada o Senhor me deu sonho. E me deu sonho também não só de sábado para domingo, como de domingo para segunda e de ontem para hoje, segunda para terça. E eu vou estar revelando esses sonhos e as devidas palavras. Porque sonho sem a palavra, irmãos, não é confiável. O diabo pode invadir o teu sonho. Deus pode permitir. Então, quando você sonhar, abra sempre a palavra de Deus. Porque essa nunca mente. Essa nunca erra. Amém? A palavra é viva e eficaz, como diz a palavra em Hebreus.
E, bem, o primeiro sonho foi com arrebatamento, que eu tive de sábado para domingo, 18 para 19 de agosto. Eu estou em 2018, amém? E nesse sonho eu via pessoas sendo arrebatadas de noite, parecia ser de madrugada. E conforme elas iam sendo arrebatadas, subindo, elas formavam um véu de uma noiva. E quanto mais alto elas iam, elas se transformavam em estrelas. Mas também ficavam as que estavam subindo. E então, as que estavam subindo faziam formato de pessoas mesmo sendo arrebatadas. E as que já estavam bem em cima, atingindo os céus, elas se tornavam estrelas, com uma forma de estrelas. E era de madrugada, dava para ver que não era fim de tarde, anoitecer, não, era madrugada, irmãos. Eu não quero revelar nem dia nem hora, até porque só o Pai sabe. Mas Ele me deu essa estação, madrugada. E a palavra também diz que Jesus virá como um ladrão. Então nós devemos estar atentos para que aquele dia, aquela chegada, aquela vinda, aquele arrebatamento não nos pegue de surpresa. E tudo bem, sonhei com isso. E também de ontem para hoje eu sonhei com um casal num jardim, transando, tendo ato sexual. Estavam completamente nus, estavam consolidando um ato sexual. Como se eu estivesse vendo aquilo, estivesse como espectadora. E na hora eu me lembrei de Adão e Eva. Foi o que veio na minha mente enquanto eu sonhava. E o Senhor, Ele me revelou a mesma palavra para esses dois sonhos, meus irmãos. Ela está em 2 Coríntios 11. Só que no primeiro sonho do arrebatamento, ela pega do verso 2, mais ou menos até o 15. E para esse do casal transando num jardim, como se fosse Adão e Eva, o Senhor me deu menos versículos, me deu apenas o início da palavra, do versículo 2 ao 4. Então eu vou ler do 2 ao 4 aqui, de 2 Coríntios capítulo 11. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma noiva pura. Então isso tipologiza o meu sonho com o arrebatamento. Era o véu de uma noiva subindo e conforme mais alto iam, as pessoas arrebatadas se tornavam estrelas e este tempo era de madrugada. Certo? Bate com a palavra. Aí vem a parte do casal tendo ato sexual no jardim. E Paulo continua falando, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva, olha só, como Deus revela na palavra, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Então, este casal em ato sexual explícito, num jardim completamente nus, remeteu ao pecado, irmãos. Então, muitos, e até dos que se dizem igreja, estão pacíficos, estão como se fosse vendo esse ato sexual e não fazendo nada. Jesus me colocou no sonho como essa espectadora, que vê o pecado e tem duas opções. Ou grita, como eu tenho gritado, uma voz profética, mesmo tendo pouca força, tudo meu, irmãos, é amador. Eu estou aqui ao vivo de 2 celulares, certo? Vai para o YouTube de celular. Eu não tenho uma grande produção. Eu faço tudo conforme a minha realidade financeira. Amém? Eu não vou me endividar para fazer episódios para o meu canal, talvez bem produzidos, talvez com uma câmera profissional, e não é o que eu posso fazer no momento. Então Deus está me usando conforme as minhas limitações, conforme o que eu tenho, para ser uma voz profética. Porque Filadélfia é essa igreja, e eu sou Filadélfia. Assista meus vídeos, você é Filadélfia ou Laodiceia, a guerra entre Filadélfia e Laodiceia, e Filadélfia ou Laodiceia. Esses 3 estão no meu canal do YouTube. Joga esses 3 temas. Vai te clarear muito a mente sobre o que eu estou falando, o que eu estou tratando. Então, eu tenho gritado. Ou ficar calada, ou achar que tudo é normal.
como esse olho de Horus que estão fazendo, né? Eu nem sei fazer isso, um negócio assim, queimado, em nome de Jesus, só para vocês entenderem do que eu tô falando. Que muitos crentes estão fazendo. E quando eu coloquei essa matéria ontem, repostei de uma levita de Maceió, as pessoas vieram me questionar, mas a fulana fez, que é gospel, a ciclana que é youtuber cristã fez, a fulana que é pastora fez. Irmãos, são Laodiceia. Eu não tenho culpa se a referência que vocês estão adotando é péssima. Talvez você precise mudar de referência. Eu não sou contra que você esteja nas redes sociais dessas pessoas, mas tenha maturidade para ver tudo e reter somente o que é bom. Tenha maturidade para se ver uma coisa dessa, ter a dignidade de deixar de admirar essa pessoa, de deixar de se espelhar nessa pessoa. Você precisa admirar líderes, pessoas, mulheres e homens de Deus que cumpram a palavra, que tenham revelação, que orem, que jejuem, que tenham discernimento perfeito, porque o Espírito Santo dará. Nos últimos dias, Jesus disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os meus jovens terão visões e os velhos sonharão. Então você precisa seguir, você precisa se espelhar nessas pessoas que Jesus fala em Joel 2:28. Não naquelas que estão em Laodiceia, que dizem ser ricas e de nada ter falta, mas na realidade estão cegas, nuas e pobres. Amém? Glórias a Deus. Então, amadas, entre esses dois sonhos eu também tive outro sonho, tá? Que foi de 19 para 20 de agosto. Então eu sonhei de sábado para domingo, de domingo para segunda e de segunda para hoje, que é terça. Esse que eu vou contar agora foi de... Ai, gente, é tanta coisa na cabeça. De domingo para segunda. Amém? Inclusive, eu acordei com esse sonho, porque foi horrível. Eu acordei 3:30 da manhã e eu comecei a guerrear. Comecei a falar palavras de cor. Efésios 6, dos versos 10 ao 20, que é oração de armadura, oração de guerra. Salmos 91, Deus começou a mandar eu na mente pronunciar essas palavras. E foi uma guerra na mente. Foi uma guerra no meu subconsciente, porque eu estava sonhando e mesmo sonhando eu declarava essas palavras. E também 2 Coríntios 10, dos versos 4 a 6. Foi essas 3 palavras que Deus me mandou guerrear 3:30 da manhã. De domingo para segunda. De 19 para 20 de agosto. E o sonho era o seguinte: eu estava na porta de uma casa. Aqui em Belém era muito normal. Hoje não é mais, porque está muito perigoso. Belém, ela está dominada pelos criminosos, pela bandidagem. Então, antigamente aqui em Belém era muito comum as pessoas ficarem na porta de suas casas, conversando, jogando dominó, comendo alguma coisa. Principalmente na Cidade Velha, que é uma parte aqui de Belém do Pará, que é mais lá pro comércio. Lá, a parte velha, né? A parte onde começou a cidade. E eu estava lá na Cidade Velha, na porta de um casarão, bem daqueles das antigas. Quem mora em Belém vai entender o que eu tô falando. E passavam na frente dessa casa onde eu estava, primeiramente 3 pessoas. 2 amigas minhas da época de colégio, crescemos juntas, estudamos juntas, fizemos vestibular na mesma época e eu me afastei. Não só delas, como de todos. Eu não tenho amigos hoje, amados. Foi uma escolha minha. Eu me sinto bem assim, eu consigo produzir melhor pro evangelho dessa forma. Amém? Eu não tô dizendo que eu tô certo ou errado, eu tô dizendo que pra mim funcionou. Amém? Então, vinham essas 2 e depois vinha o meu primeiro namorado, que eu fiquei quase 3 anos. Já contei a história dele, né? Foi ele que me introduziu no mundo. A gente começou a ir pras raves e ali eu me viciei em cigarro, experimentei droga, já contei essa história. E ele e elas passavam, só que ele vinha me peitar. E olha só, gente, que coisa mais estranha. Por isso que não existe coincidência, existe Jesuscidência. Esse sonho foi de domingo para segunda. Quinta-feira, eu dei de cara com ele numa academia, que eu estava indo fazer massagem na parte de fisioterapia dessa academia, e ele estava fazendo fisioterapia mesmo. Tem uma parte de reabilitação e uma parte de massagem. Eu estava na massagem e ele na reabilitação. E eu dei de cara com ele mesmo, mas virei a cara, entrei na sala e fui fazer minha massagem. Não liguei. Domingo para segunda eu sonho com esse cara. E ele vinha me peitar falando: por que tu me ignoras? Por que tu olhas na minha cara e não fala comigo?
eu queria entender. E aí vinham essas duas amigas da época de colégio. Por que tu não fala com a gente? Por que tu te afastaste? E tudo que nós vivemos? Irmãos, eu não respondia nada, eu entrava na casa. Sendo que quando eu entrava na casa, vinha um ladrão com uma arma, me rendia as pessoas que estavam dentro daquela casa, era um casarão, e começava a assaltar. E eu ouvia a voz de Deus, isso sonhando. O ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus falou na minha mente, no meu subconsciente, e falou, declara essas 3 palavras. E eu comecei a declarar. Salmos 91, que eu sei de cor. Essa que eu vou falar agora, 2 Coríntios 10, dos versos 4 ao 6. E Efésios 6, do 10 ao 20. E essa em 2 Coríntios 10, dos versos 4 a 6 diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas pessoas que me peitaram vieram com altivez. Elas representam o reino contrário ao de Jesus Cristo. Talvez porque elas nunca conseguiram seguir firmes e eu sim. Talvez porque a vida delas não tenha paz, alegria, renovo, e a minha tem todos os dias. Porque eu tenho Jesus verdadeiramente. Eu pago o preço pela paz que eu tenho. Eu pago o preço pelas revelações que recebo. Então, destruindo todos os conselhos e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, esse é o tempo em que a minha obediência se cumpre. E então, ela vingará toda a desobediência. Porque esse meu ex-namorado, ele se diz evangélico, irmãos. Ele se batizou, eu soube até que ele estava estudando para ser pastor. Mas nunca se converteu verdadeiramente, continua em coisas ilícitas. Não vou especificar, poderia, mas não vem ao caso. Até porque eu não sei quem é que me assiste, eu não tenho noção do alcance que eu tenho. Falando muito sinceramente para vocês. Então eu não vou falar que tipo de coisas ilícitas, porém o Senhor me revela. E eu também terminei com ele e segui. Vivi a minha vida, eu não sei até que ponto ele sofreu com esse término. Eu sofri muito na época, era o meu primeiro namorado. Mas eu consegui seguir. Creio que Deus já estava comigo ali, me preparando para um grande propósito. E eu declarei essa palavra, e eu declarei Efésios 6, do 10 ao 20. Eu vou querer encerrar com Efésios. Então eu vou falar a oração de Efésios. Isso tudo, gente, batalha no subconsciente. Quando nós estamos dormindo, nós estamos inconscientes. É um estado de inconsciência. Claro que momentâneo, né? Por 6, 7, 8, 10 horas, depende de quanto tempo você dorme. Mas o fato é que eu acordei angustiada às 3:30 da manhã. E comecei a guerrear com essas palavras. E diz assim, Efésios 6, do 10 ao 20, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Oh, Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. É o que eu estou. Firme no Senhor Jesus. Isso tem incomodado o inferno. A música parou aqui, gente. Deixa eu ver o que... Ah, tá. Jesus, misericórdia, meu Pai. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados também os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos,
Perceba, orando com toda oração e súplica no Espírito. Eu estava orando no Espírito, eu estava guerreando no Espírito, porque eu estava sonhando e guerreando na palavra ao mesmo tempo. E orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Isso é Paulo dizendo, mas cabe perfeitamente a cada um de nós. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar livremente como me convém falar. Então essas 3 palavras, mais o Salmo 91 que eu sei de cor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor. E era nesse ritmo, irmãos, rápido, só na mente. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será escudo e broquel. Você não temerá o pavor da noite nem a flecha que... Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então eu guerreei nessas 3 palavras e eu acordei. E eu tô repassando para vocês aqui todas as experiências que eu tive com o Senhor nos últimos 3 dias. Foram tremendas. Jesus está voltando. Mas o arrebatamento será antes da tribulação. Jesus volta no final dos 7 anos. Ele aparecerá. Apocalipse 1 diz, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram com a lança, ou seja, os judeus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ele é o sim e o amém. O arrebatamento está próximo. Deus está dando sonhos aos seus pequeninos. Coube a ele revelar aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Jesus disse, graças te dou por teres ocultado essas coisas dos sábios e entendidos e revelado aos teus pequeninos. Nós somos esses pequeninos. Nós temos sonhado e repassado que a noiva subirá, que o pecado já está no limite, o ato sexual de Adão e Eva, a vergonha, a nudez, sendo exposta para mim em sonho. E eu, pelo meu livre-arbítrio, decidi guerrear. Decidi não ficar inércia, decidi não ficar insípida. E aqueles que me peitam, porque tu te afastaste, porque tu olha na nossa cara e não fala conosco, porque eu não vou compactuar com o pecado. Eu não vou compactuar com coisas ilícitas, porque eu sou geração eleita, sacerdócio real. Nação santa, eu sou exclusiva de Deus. Para anunciar a grandeza daquele que me tirou das trevas, sim. Como vocês que vieram me peitar no sonho, eu vim das trevas, do monturo. Mas eu fui tirada para anunciar as grandezas daquele que me tirou do monturo para a sua maravilhosa luz. Este alguém é Jesus. O Apocalipse é real, é na nossa geração. O arrebatamento é real, é na nossa geração. Os sonhos são reais. Joel 2:28. Os jovens sonharão, os velhos terão visão. Os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Isso é palavra, isso é cumprimento. Isso não é viagem da cabeça de todos os pregadores Maranata que estão anunciando o fim. Isso é real e a palavra confirma. Vamos orar para encerrar. Aleluia, meu Deus. Queremos o som que vem do céu, Pai. Oh, rabaxere de canta lava suiri andarábias. Vem com a tua glória e os teus trovões de poder neste dia, Jesus. Obrigada por tais revelações, Senhor. Como serva boa e fiel, Senhor, mesmo no pouco, eu estou repassando. No pouco que tu me deste, no amadorismo de gravações pelo celular, Deus, aqui no quarto dos meus pais. Obrigada, Senhor, pelos pais que tu me deste, que mesmo não entendendo nada de internet, Pai, abençoam o meu ministério. Me dão liberdade, me cedem seus quartos, Pai. Oh, Deus, suas providências financeiras para que eu possa pregar. Para que, como Paulo falou em Efésios 6, no verso 20... para que eu possa pregar livremente como me convém falar. Obrigada pela vida deles.
Pastor Júlio e pastora Kátia Costa. Obrigada, Deus. Oh, Deus. Abençoa a vida deles, Senhor. Nada para menos, como tu prometeste no culto de sexta-feira passada. Tudo para mais. Não vão haver perdas, mais ganhos. Não mais perdas, agora é hora de ganhos. Em teu nome. Abençoa cada um que me assiste, abre o entendimento. Muitos são os que têm vindo me procurar, Senhor, para querer entender o que eu digo. Abre os ouvidos. O tema hoje é Efatá. Abre os ouvidos para o que vem de ti. Clareia mentes e corações, Senhor. Que o entendimento deles seja renovado, como Paulo disse aos Romanos, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Tu és Yeshua, HaMashiach, Jesus o Messias. E agora nesses últimos tempos, Senhor, me usa cada vez mais como atalaia. Me faz conseguir cumprir a tua vontade com êxito, Pai. E Deus, que os que me assistem sejam os próximos. Senhor, que eu esteja formando profetas, Pai, no meu ventre profético, no meu útero profético. Mãe de profetas, Senhor. Mãe de nações. Eu te peço também pelo culto de sábado, Pai, onde eu vou pregar um tema tão importante que é a mulher de Apocalipse 12. Vem na minha vida, na minha boca, Deus. Oh, Deus, que eu fale conforme o teu Espírito. Eu não quero ser eu ali, mas eu quero ser tomada pelo teu Espírito. Me protege, Pai, e a todos que me assistem de toda a retaliação do diabo. Esconde-nos em ti, Pai, como diz o Salmo 91. E só assim ele não vai poder nos achar, Senhor. Só assim ele será derrotado pela palavra da tua confiança, pelo mistério da tua justiça que opera em nós. Oh, Rabashuriá, Calabassou, Mequenefaz. É o que te peço e desde já te agradeço, crendo nos milagres e maravilhas através dessa transmissão. Amém e amém. Essa era a palavra de hoje. Glórias, glórias, glórias e louvores. Os mais altos louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus Cristo. A Ele toda a honra, glória, louvor, domínio, majestade. Pelos séculos dos séculos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Rei da Glória. Rabasheri de Calabassoire. Ao primeiro e derradeiro, ao Deus justo e verdadeiro. Esses foram mortos pela palavra da verdade, pelo testemunho que tiveram de lealdade. Jesus em breve voltará, pois é o leão da tribo de Judá. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que